Neste momento, damos início à solenidade de implantação do processo eletrônico da Associação Judiciária de Londrina. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Wilson Darós, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor José Joaquim Martins Ribeiro, Vice-Prefeito do município de Londrina, representando a Prefeitura de Londrina. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Alexandre Delano Mônaco, Diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina. Excelentíssima Senhora Daniele Dias Corbelo, Procuradora da República em Londrina. Excelentíssimo Senhor Elisandro Pelim, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Subseção de Londrina. Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, Presidente da Comissão para Aperfeiçoamento e Viabilização do Processo Eletrônico no âmbito da Justiça Federal. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores desembargadores federais e estaduais, juízes diretores do foro, juízes federais, juízes de direito e promotores, procuradores federais e estaduais, advogados da União, defensores públicos da União estaduais, representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, entidades e associações, ilustríssimos advogados, servidores desta casa, senhoras e senhores presentes. Com a palavra, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Wilson Darós. Boa tarde. Boa tarde a todos os senhores. E, ao tempo em que os cumprimento, também declaro abertos os trabalhos e desse ato solene que visa a implantação do processo eletrônico na subseção judiciária de Londrina, no estado do Paraná. E convido a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Solicito seja lida a ata de instalação do processo eletrônico. Ata de solenidade de instalação do processo eletrônico na subseção judiciária de Londrina, seção judiciária do Paraná. Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2010, às 16 horas, no auditório da sede da Justiça Federal, localizado na Avenida do Café, 543, Londrina, Paraná, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Wilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença das autoridades abaixo subscritas, ocorreu a solenidade de instalação do novo processo eletrônico na subseção judiciária de Londrina. Assim, para constar, eu, Silvana Ferreira Posato, diretora do Núcleo de Apoio Judiciário Administrativo, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Wilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, José Joaquim Ribeiro, vice-prefeito do município de Londrina, representando a Prefeitura de Londrina, juiz federal Danilo Pereira Júnior, diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná, juiz federal Alexandre Delano Mônaco, diretor do foro da Subseção Judiciária de Londrina, Daniele Dias Curvelo, procuradora da República em Londrina, Elisandro Pelim, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Subseção de Londrina, juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, presidente da Comissão para Aperfeiçoamento e Viabilização do Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça Federal. Lida e assinada a ata, declaro então instalado o processo eletrônico na subseção judiciária de Londrina, no estado do Paraná. Convido agora o juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia para sua manifestação e a apresentação do sistema como coordenador desse novo sistema no âmbito da 4ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador federal Wilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa, todos os colegas
juízes federais, demais autoridades presentes, representantes do Ministério Público, da advocacia privada, da advocacia em geral, das senhoras, dos senhores, servidores da Justiça Federal. Presidente, eu queria, antes de apresentar, fazer a pequena apresentação do sistema, fazer alguns pequenos registros. Um deles é a satisfação pessoal minha de voltar a Londrina depois de 7 anos, em que começamos aqui o primeiro piloto do processo eletrônico lá em 2003, por meados de março, abril, eu não lembro bem o mês, mas foi junho, a memória do presidente é bem melhor que a minha. E na ocasião, Vossa Excelência estava aqui conosco, talvez por isso lembro bem a data, e foi o primeiro ato deste instalação do processo eletrônico, e para mim é muito grato poder, agora, alguns anos depois, voltar aqui para já instalar, junto com Vossa Excelência e com o nosso diretor do foro, com nossos colegas juízes, voltar a instalação agora para toda a Justiça Federal, aquele piloto que nós começamos há 7 anos, que nos deixava muito ansiosos, não sabíamos o que ia acontecer. Hoje, depois de 1.300.000 processos, em que todos os juizados especiais federais já são eletrônicos, praticamente não tem mais papel, estamos iniciando uma nova etapa. Espero só não demorar tantos anos para voltar a Londrina, para dar continuidade, quem sabe, a algum projeto novo. A propósito, senhor presidente, a palavra que mais se ouve nessa cruzada de instalação do processo eletrônico é a palavra coragem. Tem dito os operadores do direito, de um modo geral, que precisa muita coragem para iniciar um projeto dessa envergadura e dar continuidade a um projeto dessa envergadura. É quase como uma palavra de ordem e nós, da nossa parte, nós temos, se é que temos coragem, essa coragem nós temos porque temos um líder que é Vossa Excelência, que nos empurra, nos provoca, nos cobra e anda na frente, como está hoje aqui. Não fosse este apoio, essa liderança de Vossa Excelência, certamente esse projeto não estaríamos com esse andamento e principalmente com essa velocidade que é a implantação do processo eletrônico de forma quase que abrupta em toda a Justiça Federal. Alguns outros poucos registros, senhor presidente, se ainda me permitir, com relação à construção do sistema. Eu sei que Vossa Excelência vai falar disso logo a seguir, sei também que o nosso diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná, doutor Danilo, vai falar disso também, mas eu não posso deixar de mencionar que esse produto de processo eletrônico, essa inovação do processo eletrônico não é uma produção isolada. Isso é o resultado do trabalho, da vontade e talvez da coragem de muitos. E essa coragem de muitos eu começo lembrando a Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados, Vossa Excelência bem sabe, desde a primeira reunião designou lá na sala de reuniões da presidência do tribunal para lançar o projeto, a Ordem dos Advogados do Brasil, representada pelos presidentes das sessões judiciárias, sessões da OAB dos 3 estados, empenharam a palavra, empenharam a vontade de conosco fazer uma nova filosofia de trabalho na Justiça Federal. E, claro que quando me refiro aos advogados, estou me referindo também aos advogados públicos, a AGU, a Procuradoria Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, também outros órgãos, a Caixa Econômica Federal, que participou também com recursos, a Polícia Federal, não sei se já mencionei, o Ministério Público Federal também. Enfim, este sistema é um produto da vontade do trabalho de todos, cada um dando a sua parte, na pior das hipóteses, colaborando para que o sistema fosse implantado. Claro que não posso deixar de mencionar os servidores da Justiça Federal, todos, sem exceção, com vontade de iniciar logo, sugerindo alterações e participando, dando treinamento para outros servidores, às vezes também para usuários externos, e os juízes federais. Os meus colegas dos 3 estados, juízes federais,
juntos têm apoiado o projeto e têm possibilitado que esse projeto tenha essa efetividade. E eu quero, deixei por último, senhor presidente, e mas não é um menos importante que os demais, a pessoa do nosso diretor do foro da sessão judiciária, doutor Danilo. Doutor Danilo, meu companheiro de viagem, né? Fizemos quase uma cruzada por praticamente todo o estado do Paraná com a implantação do processo eletrônico. O doutor Danilo colocou à disposição não só do desenvolvimento do processo eletrônico, portanto, servidores da Justiça Federal do Paraná lá no tribunal para desenvolver o projeto, colocou à disposição toda a estrutura da sessão judiciária, dos servidores da direção do foro e demais servidores, e a quem eu agradeço também, da sessão judiciária do Paraná, e indo pessoalmente em cada subseção judiciária, participando e incentivando, e como ele também diz, liderando esse ato de coragem, e eu queria deixar isso registrado, senhor presidente. Quanto à apresentação, daqui eu não enxergo o Carlos Adelaide, que é o gerente do projeto, mas vou pedir que ele vá passando nas telinhas rapidamente, porque eu já falei demais. E eu sempre começo, quando vou falar sobre o processo eletrônico, senhor presidente, lamento que daí Vossa Excelência não pode ver, os demais componentes da mesa não conseguem ver, mas o público tem esse privilégio. E eu sempre começo falando que dessa manchete do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, que em 1998, em abril de 98, amanheceu com a capa toda tomada por essa expressão: a justiça no limite do impossível. Isso porque no ano anterior, em 1997, o Supremo Tribunal Federal havia recebido 40 mil processos. E com 40 mil processos no Supremo Tribunal Federal, aquele periódico lá de São Paulo já achou que a justiça havia já esgotado todas as suas possibilidades e tinha atingido todos os seus limites. De lá para cá, senhor presidente, a situação só piorou. Dou como exemplo aqui o ano de 2007, em que o Supremo Tribunal julgou quase 160 mil processos, só o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, 4 vezes o limite do impossível. Outra situação que não é muito diferente é o Superior Tribunal de Justiça, que em 2008 julgou 354 mil processos. Só o Superior Tribunal de Justiça. Em todo o Brasil, nós temos aproximadamente 70 milhões de processos. E a cada ano, a Justiça brasileira recebe mais um incremento de 25 milhões de novos processos. Só para mostrar, a Justiça Federal, o ano passado, recebeu 2.681.000 processos. Uma curiosidade, que eu trago aqui os dados sobre as demandas no Supremo Tribunal Federal, eu vou pegar só aquele último. 43% dos processos que tem no Supremo Tribunal Federal, a União faz parte do processo. Ou como recorrente ou como recorrida, a União está em 43% dos processos. Se colocarmos aí o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Paraná, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Pernambuco, nós vamos ver que quase 100% dos processos estão no Supremo Tribunal Federal, o poder público é cliente em um desses processos. E um exemplo disso é a Caixa Econômica Federal. Ali diz que a Caixa tem mais de 1 milhão de processos, a Caixa tem aproximadamente 1.200.000 processos na Justiça Federal do Brasil, e segundo a própria Caixa, cada processo custa para a Caixa R$1.200 por ano. Ou seja, só a Caixa Econômica Federal gasta sozinha mais de R$1 bilhão por ano para a manutenção dos processos que tem na Justiça Federal do Brasil. O processo de peso. Tivemos a oportunidade de fazer um levantamento do peso dos processos que tramitam a cada ano no Supremo Tribunal Federal. Aproximadamente 680 toneladas de papel é o que tramita só na Suprema Corte do Brasil. Sempre digo que é uma transportadora levando papel velho para o Brasil, gastando combustíveis, agredindo o meio ambiente, além do próprio papel, e uma transportadora tirando o papel de Brasília de volta e mandando para o resto do país. E o pior é que são papéis que só vão passear em Brasília, só vão lá dar uma passeadinha. Por quê? Todos sabem que o Supremo Tribunal só examina uma meia dúzia de peças dentro do processo, que são as peças jurídicas de direito constitucional, que é a matéria que o Supremo examina. O resto daquelas montanhas de processo só vão lá dar uma passeadinha mesmo, gastar combustível
e atrapalhar, para que os ministros possam achar do processo que interessa mesmo para ser julgado. Estou trazendo aqui um exemplo, que eu tirei com um periódico ali, uma foto da Justiça do Brasil. Essa aqui, claro que eu não ia falar mal da Justiça Federal, nem da Justiça Estadual do Paraná. Então eu escolhi uma justiça lá a Justiça Estadual de São Paulo. Mas a situação, para que vejam, é a situação dos nossos cartórios. Mas a situação da justiça, todo o resto da justiça não é muito diferente dessa situação que aí está. Para dominar toda essa demanda quase infindável, não adianta mais pensarmos, como alguém disse por aí, mais do mesmo. Ou seja, mais juízes, mais varas, mais prédios, Isso, os recursos públicos são finitos. Tem um momento que não vai ser mais possível ter mais varas, ter mais juízes, ter mais servidores. Nós temos que achar uma forma alternativa de dominar essa montanha de processos. E a forma alternativa é usar a tecnologia como nossa aliada. Falar em tecnologia, aqui eu faço novamente homenagem ao Dr. Danilo, que sugere que nós façamos citações por SMS, né? Aqueles famosos, os jovens chamam de torpedinho, né? E as pessoas não ficam imaginando que é avançar demais pensar em usar o telefone para fazer citações, né? Mas eu queria lembrar que nós fizemos citações hoje na forma do artigo 222 do Código de Processo Civil, que diz que a citação pode ser feita, a citação é feita por carta, ou seja, alguém faz uma carta, põe no envelope, manda para o correio, o carteiro, que nós não sabemos quem é, fica fora do controle da justiça, vai lá e entrega aquela carta na portaria do prédio e nós presumimos que a pessoa foi citada. Ela que prova que não foi. Não tem segurança nenhuma, ninguém tem certeza se a pessoa recebeu. Agora, se nós tivéssemos usado algum expediente da tecnologia, certamente nós íamos saber com certeza se a pessoa recebeu ou não, e dá muito mais segurança para o cidadão. Outro exemplo do nosso conservadorismo em não aceitar as novas tecnologias ainda está no artigo 388 do Código de Processo Penal, que diz que a sentença pode ser datilografada. Óbvio que a sentença pode ser datilografada, né? Mas isso está no Código, porque até então não se admitia que o juiz pudesse datilografar uma sentença. Tinha que fazer à mão para garantir que foi o juiz que fez. E o advogado também tinha que fazer a petição à mão para saber que foi o advogado que fez. E assim como a gente está achando graça que hoje venha uma lei dizer que pode ser assim, certamente, muito em breve nós vamos achar graça que tem uma lei que diz que o processo pode ser digital. A verdade é que nós trabalhamos numa total insegurança com o meio tradicional. Os papéis que ficam rolando, os processos que saem do controle, guardam no armário, se são perdidos, nós trabalhamos num sistema totalmente inseguro. E a tecnologia dá total segurança, nos permite, inclusive, não perder processo, rastrear qualquer problema que tenha acontecido com o processo. E me parece que, apesar de nós acharmos graça da lei daqui a um tempo, o marco histórico da revolução que a justiça brasileira está fazendo é, de fato, a Lei 11.419, e ali aparece a foto quando o presidente da República estava sancionando essa lei. Vou pedir ao Carlos que passe bem rapidinho essas telas aqui, só vou parar um pouquinho, eu sei que o presidente vai reprisar o que eu vou dizer agora, mas os levantamentos feitos sempre mostram que 70% do tempo do processo é gasto com burocracia do processo. É o tempo que alguém está numerando folha, fazendo furo em folha, botando capa, trocando etiqueta, guardando em armário, dando carga para o advogado, recebendo a carga do advogado. Se gasta com isso 70%. Alguém já disse que é um tempo neutro do processo, porque esse tempo não é gasto na prestação judicial, não é gasto para fazer aquilo que a pessoa que veio na justiça pedir, que é a justiça, para prestar a justiça, que nós chamamos de tempo nobre do processo, se gasta apenas 30%. E quando nós vamos automatizar, quando nós vamos usar a tecnologia, esse 70% nós podemos deixar a máquina fazer. Nós podemos, no processo eletrônico, esses atos burocráticos ou desaparecem, ou a máquina faz em milésimos de segundo. E com certeza a máquina faz com muito mais eficiência e com muito mais rapidez que o homem tem capacidade de fazer. Alguém já disse por aí
e eu achei que a expressão foi muito feliz, de que nós temos que deixar a máquina fazer o trabalho da máquina e deixar o homem fazer o trabalho do homem, que é 30%, que é o sentir, é o pensar, e é o decidir e é o resolver os processos de prestação de justiça que eles são submetidos. Vou pedir ao Carlos também que vá passando essas telinhas de modo mais rápido. Pode passar, Carlos, bem rapidinho. Aqui dá uma paradinha, só para mostrar o reflexo do processo eletrônico no meio ambiente. E eu chamo isso de efeito colateral do processo eletrônico. O processo eletrônico está construído para agilizar a justiça, para ter uma justiça mais rápida, mais séria, mais transparente, mais acessível. Mas tem alguns efeitos colaterais, e um deles é para o meio ambiente. E se nós tivermos, um dia, espero que não esteja muito longe daqui, os 25 milhões de processos a cada ano que entram na justiça totalmente eletrônicos, nós vamos ter uma economia de aproximadamente 50 milhões de quilos de papel. Nós vamos economizar 700 mil árvores, ou seja, uma área evitada a cada ano evitar um desmatamento equivalente a 400 hectares a cada ano. Ou poupar água, que se diz que vai ser talvez o bem mais raro do próximo século, vamos poupar 1,7 milhões de metros cúbicos de água. Nem vou falar na energia, né, e outros benefícios que o meio ambiente tem só com a economia do papel. Pode passar, Carlos. E para lembrar, mencionei que nós temos mais de 1.300.000 processos nos juizados especiais, e lá em 2002, quando Vossa Excelência nomeou a primeira comissão para começar com o processo eletrônico, fizemos um levantamento de quanto custava na época os autos do processo. E chegamos à conclusão que naquela época, cada processo, entre papel, tinta, etiquetas, capas, essas coisas, custava R$20. Não precisa nem atualizar a conta para ver que R$20 vezes 1.300.000 processos que são eletrônicos, o processo eletrônico já deu, só com a economia desses insumos, para a Justiça Federal da 4ª Região, de R$26 milhões. E para lembrar, nós temos a cada ano quase 700.000 processos na Justiça Federal da 4ª Região. Se atualizarmos um pouquinho esse valor para R$30, nós podemos garantir, a partir deste ano, uma economia de R$20 milhões a cada ano, só com esses insumos, pelo fato do processo da Justiça Federal da 4ª Região ser eletrônico. Aqui tem umas telas, para quem não teve a oportunidade de ver ainda hoje, algumas telas do novo processo eletrônico. Nosso presidente Aldir também não pôde ver, vai ter que ver agora, não conseguimos mostrar lá durante a apresentação que fizemos aos advogados, lá na OAB, mas essas telas são as telas do sistema, do novo sistema de processo eletrônico. Aproveitar para apresentar aos colegas juízes, que eu acho que ainda não viram a tela nova do sistema. Procuradores federais e advogados da União viram hoje de manhã. O Ministério Público também viu de manhã. E aqui está umas fotos da justiça que nós estamos acostumados a ver. Acho que tem outras fotos aí. Isso é mais ou menos a situação dos nossos cartórios atualmente. Aí outra foto lá do setor de protocolo do tribunal. E aqui uma foto da Justiça Federal, da nova Justiça Federal. Alguém já perguntou se nós tínhamos tirado os processos para bater essa foto, né? Eu queria dizer que nós não tiramos os processos, não. Esses tiramos, mas por ter transformado eles em eletrônico. Essas fotos são do segundo juizado lá do segundo juizado civil de Curitiba. Para encerrar, eu queria trazer aqui uma mensagem que eu li lá dentro do avião quando estava vindo, que diz assim: o futuro é cinzento mesmo, ou somos nós que estamos com os olhos fechados? Muito obrigado. Passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor Elisandro Pelim, presidente da OAB, subseção de Londrina. Excelentíssimo senhor doutor Wilson Darós, presidente
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a pessoa de quem peço autorização para cumprimentar os demais componentes da mesa. Senhores servidores, senhores procuradores, senhores advogados, senhoras e senhores. Como representante da Ordem e pessoalmente, eu me sinto honrado de participar de um momento histórico como esse, nesse local, que é costumeiramente marcado por momentos históricos. Falava com o Dr. Gilson Inácio, no ano de 1973, foi inaugurado esse espaço pelo ator Rubens de Falco, e essa memória está preservada. E hoje, ao ver o futuro chegando, um sonho sendo realizado, como advogado, representante dos advogados, nós tanto temos batalhado para que otimize-se o processo, a prestação jurisdicional, o trâmite processual, e eu particularmente como atuante na Justiça Estadual, onde nós enfrentamos as mais variadas agruras por falta de estrutura, e nos espelhamos e cobramos da Justiça Estadual atuação semelhante a esta exemplar Justiça Federal, notadamente da 4ª Região. E digo que é um momento histórico que todos nós, antes do ano 2000, tínhamos aquela expectativa imensa sobre como seria o futuro, como seriam as coisas no ano 2000. O ano 2000 já está ultrapassado, nós estamos em 2010 e torna-se hoje realidade. A partir de então, nós teremos as nossas vidas facilitadas, os advogados terão suas vidas facilitadas, as partes terão suas vidas facilitadas, juízes, promotores e principalmente a cidadania, de um modo geral, é quem sai ganhando com esse avanço, com essa ousadia do nosso presidente e do nosso doutor Danilo também, fazendo menção ao foro regional e ao esforço de todos os senhores servidores que dão um exemplo de eficiência na prestação jurisdicional. A OAB sempre cobrando, mas sempre sendo parceira para que consigamos essas conquistas, está orgulhosa de participar desse momento que marca época na cidade de Londrina. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal Alexandre Delgado Mônaco, que é o diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina. Boa tarde. Ao cumprimentar o ilustre desembargador federal Augusto da Rossi, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cumprimento os demais integrantes da mesa e todos os senhores e senhoras que nos honram com presença. Aproveito a oportunidade para fazer uma especial saudação ao Dr. Elisandro Penin, que no mês passado foi empossado como presidente da Subseção de Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil, desejando-lhe todo sucesso durante sua gestão. Faço questão de registrar que a solenidade que hoje realizamos só foi possível a partir da dedicação do Núcleo de Apoio Judiciário e Administrativo de Londrina, que tem como diretora a senhora servidora federal Silvana Ferreira Rosato. Não menos importante foi a colaboração recebida da senhora servidora federal Celine Salles Wildowski, diretora da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária. Não posso deixar de mencionar ainda a participação dos juízes federais Décio José da Silva e Gilson Luiz Inácio na organização do evento. A todos o meu muito obrigado. Como é de conhecimento de todos, a razão da presente solenidade é a implantação do processo eletrônico nas varas cíveis, execução fiscal e criminal de Londrina. Sempre é interessante lembrar que Londrina é a maior subseção do interior da 4ª Região, contando com 8 varas federais, e foi a pioneira, como já mencionado, na implantação do processo eletrônico na região que reúne os 3 estados do sul do país. Eis, pois, que no dia de hoje encerra-se um ciclo
que se iniciou no ano de 2003, quando da implantação do processo eletrônico no primeiro Juizado Especial Federal de Londrina, ainda enquanto projeto piloto. O doutor Juiz Federal Sérgio Tejado já expôs as questões envolvendo o processo eletrônico, a área técnica do processo eletrônico. Por isso, decidi dirigir aos senhores profissionais que atuam junto às varas federais que ora passam a implantação do processo eletrônico. Para aqueles profissionais do direito aqui presentes e que ainda não tiveram nenhuma experiência com o processo eletrônico, alerto que sentirão mudança. A rotina de trabalho sofrerá mudança. Contudo, o que faz o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao assumir a dianteira nessa fase de implementação do processo eletrônico, é reconhecer que este é o caminho a ser seguido, não mais no futuro incerto, mas já em nossos dias. A consolidação do processo eletrônico perante os juizados especiais federais, que garantiu uma maior celeridade na tramitação dos processos, com a superação de dúvidas quanto à segurança interna do sistema, é um claro indicativo do acerto da opção pela adoção da virtualização dos processos judiciais. É evidente que as especificidades dos processos criminais, de execução fiscal e de todos os demais não abrangidos pela lei que instituiu os juizados especiais federais deverão ser respeitadas, mas não tenho dúvidas de que os benefícios superarão as dificuldades que se apresentarão, tal qual ocorreu nos juizados especiais federais quando da passagem do meio físico para a esfera virtual. É importante que todos saibam que a Justiça Federal da 4ª Região vem se esforçando em buscar garantir que essa transição ocorra da maneira mais organizada e tranquila possível, proporcionando treinamento para a operação do sistema e acesso fácil aos canais para o esclarecimento de dúvidas. Dificuldades haverá, mas com boa vontade, organização e dedicação, todos conseguiremos dar este passo à frente. Ressalto, já encerrando minha manifestação, que a direção local da Justiça Federal estará sempre à disposição de todos, buscando colaborar da melhor maneira possível na superação das dificuldades que se apresentarem no dia a dia das atividades perante este foro federal. Muito obrigado pela atenção. Passo agora a palavra ao juiz federal Danilo Pereira Júnior, juiz diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor desembargador Wilson da Roça, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e como disse o doutor Sérgio, o nosso corajoso, que resolveu aceitar o desafio do presidente do STJ e dar início na 4ª Região, mais uma vez nesse projeto inovador e ousado, eu diria assim. Excelentíssimo senhor José Joaquim Martins, vice-prefeito do município de Londrina, quero, em nome da Seção Judiciária do Paraná, agradecer a sua pessoa e agradecer a sempre colaboração que nós temos recebido em relação à Justiça Federal por parte dos municípios, em especial também no município de Londrina. Meu colega, juiz federal Alexandre de Mônaco, companheiro de luta na administração, quem saúda também os demais juízes federais aqui presentes, doutor Estela, doutora Lilian, Fábio, Ricardo, Márcio, o Franco, o Roberto, o Gilson, o Rogério e o doutor Alexei lá escondido, e os demais que aqui não estão, que estão em férias. Né? Corajosos também nesse momento, porque, sem sobrevida, eu tenho dito que os juízes sentirão muito mais esse processo, porque a velocidade com que esse processo volta ao gabinete é algo que os juízes do juizado têm essa experiência e que agora vão poder repartir com os demais colegas. Eu gostaria de também cumprimentar a doutora Daniele Dias Covello, procuradora da República, em seu nome também cumprimentar o doutor João Galberto, procurador-geral do Estado,
porquanto o Ministério Público tem sido partícipe e companheiro na construção desse sistema. O João Roberto não tem dado esforços em colaborar e nos auxiliar na construção desse sistema. Então, meus cumprimentos à senhora e os procuradores e membros do Ministério Público aqui presentes. Doutor Elisandro, fico também honrado em revê-lo, né? E na sua pessoa eu quero cumprimentar também todos os advogados, uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil, como bem lembrou o doutor Sérgio, tem sido companheira, parceira na construção desse sistema, e ao contrário que alguns até profetizavam, ao invés de lançarem críticas ao sistema, a Ordem tem contribuído de todas as formas, inclusive com o compromisso do presidente, Dr. Globo, de auxiliar, inclusive, no aparelhamento da sala das ordens dos advogados em todos os fóruns. Eu não poderia deixar, por fim, também de cumprimentar, como definiu ele, meu companheiro de cruzado, Dr. Sérgio, percorremos de fato o Estado, o homem que, aliado à sua coragem, abraçou esse projeto de Tornador. Eu diria que o Dr. Sérgio talvez tenha sido o responsável por não frear o maior impulso em função do cronograma e da rapidez com que esse projeto foi instalado, e o senhor sempre disse, ou nós damos o primeiro passo ou não se inicia. Que na verdade é um ato de coragem, porque rompemos todo um momento de conservadorismo, todo um momento cultural de mais de 100 anos de justiça, em que nós estamos acostumados com o papel, com o linguajar rebuscado, com várias atitudes que penso deveremos repensar daqui para frente. Eu não posso também deixar de cumprimentar o Carlos Aberai, o meu funcionário e servidor da Justiça Federal, o Jean, que servidores da informática têm trabalhado incansavelmente na construção desse sistema, e saúdo na pessoa dele os demais servidores da Justiça Federal. Eu gostaria, senhor presidente, de dizer que esse ato de coragem, na verdade, em função dessa ruptura, reclama de todos nós, operadores do direito, uma verdadeira revisão e um renascer do processo. Eu tenho dito que o processo eletrônico vai trazer a todos um momento de reflexão, porque além do ganho ambiental destacado pelo Dr. Sérgio, além do ganho econômico, bem lembrado, nós fizemos uma estimativa mesmo de algo de R$30 a atualização desse valor, apenas na atuação do processo, nem levando em consideração os demais insumos do processo, e levando em consideração o dado destacado pelo Dr. Sérgio, de uma distribuição de em torno de 700 mil processos. Isso representa uma economia de algo de 21 milhões ano. Lembrando que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal e as 3 seções, está fazendo um investimento da ordem de 26 milhões de reais na aquisição de equipamentos, na modernização da rede. Lembrando que, como o desenvolvimento foi realizado tudo por servidores do Tribunal, o custo de desenvolvimento é zero. Também, em função da utilização de softwares livres, não há custo, portanto, na produção, apenas, eu diria, realmente um investimento da Justiça Federal na aquisição de equipamentos, inclusive visando a segurança e a proteção do processo. Esses ganhos, e eu tenho assim dito que para mim o maior ganho de todo esse processo eletrônico é o ganho de acesso à cidadania e de transparência do Poder Judiciário. Aliado às comodidades, que eu diria assim, que o doutor Lisandro lembrou, do advogado não precisar mais se deslocar ao fórum, de poder peticionar de qualquer lugar do país e do mundo, eu vejo que o cidadão tem um verdadeiro ganho desse processo. Ganho porque, além de não precisar também se deslocar ao fórum para conhecer, eu penso que pela primeira vez, talvez na história, nos preocupamos em dar uma resposta a esse direito do cidadão de conhecer como o Poder Judiciário desenvolve e julga o seu processo. Ele vai passar a conhecer o trabalho do seu advogado, ele vai poder ter acesso à petição inicial, às provas que estão no processo e às decisões judiciais. E é este ganho, e aí digo que nós devemos então refletir e repensar o processo, é que reclama inclusive a adequação da nossa própria linguagem, porque a partir do momento que nós damos acesso ao cidadão, não adianta nada nós continuarmos trabalhando, usando expressões latinas, expressões rebuscadas, ou fazendo inclusive petições demasiadamente longas. Eu tenho feito referência que recentemente vi em Curitiba um mandado de segurança com 200 laudas, porque, com a devida vênia, tenho dito que não há direito que justifique tamanha fundamentação, e tenho dito e sugeri inclusive ao Carlos Aberai que, ao
ao advogado, ou procurador, ou mesmo o juiz, tentar inserir um documento desse no sistema que aparecesse uma tarde, a vítima poderá ser você, praticamente. Porque, na verdade, todos um dia vão ter que abrir um documento de tamanha extensão. Então, eu penso que nós deveríamos repensar e voltarmos o processo à sua objetividade. Voltarmos e pensarmos o processo exatamente numa solução de lide, uma solução de processo. Com prova, não mais carreando ao processo provas inúteis e são desnecessárias ao real objetivo da solução daquele processo. E penso que esse é o maior ganho desse processo, além, como disse, da transparência que nós passamos a ter e da possibilidade que essa pessoa, então, passe a ter conhecimento de toda a fase do processo. Nós temos vários autores em ações judiciais que sequer o valor que foi deferido, que foi ganho, ele passa a ter acesso, porque o próprio advogado recebe, paga, deposita, então a pessoa tem total ignorância, eu diria, do processo. Apesar de nós nos preocuparmos sempre com a informação do processo através da sua movimentação processual, nunca se chegou a tal nível de transparência. E isso, para mim, é o maior ganho. E tenho dito também que para o advogado, além da comodidade, as merecidas férias, né, doutor Wilson? O advogado agora até na praia, ele pode pegar o notebook, peticionar sem prejudicar o seu lazer, sem prejudicar, né, a família, sem nada. Mas, senhor presidente, eu encerrando, para não me alongar mais, eu queria só, parafraseando Einstein, dizer que algo realmente só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. E, na verdade, o senhor duvidou e as pessoas duvidavam que era possível um processo abranger todas as áreas de competência da Justiça Federal, os processos criminais, os processos de execução, as ações mais complexas. E, em razão desta dúvida, nós estamos provando ao contrário. Meus parabéns, presidente, meus parabéns aos meus colegas juízes, parabéns aos servidores da Justiça, parabéns aos advogados, ao Ministério Público e todos aqueles que vão se utilizar daqui para frente nesse ato de coragem, como foi dito. Eu lembro que este é um processo, como bem lembrou o doutor Serra, é um processo que está em construção e que requer de todos nós a capacidade de entendermos esse momento, de colaborarmos na construção. E que todos nós devemos, não só da Justiça Federal, porque não é um processo da Justiça Federal, é um processo de todos nós brasileiros. Este é o orgulho que devemos sentir, porque não há paradigma no mundo nesse sentido. Eu agradeço a todos e cumprimento mais uma vez o doutor Serra, a equipe técnica e o presidente. Muito obrigado. Cumprimento o senhor José Joaquim Batista Ribeiro, vice-prefeito do município de Londrina, que está aqui representando o senhor prefeito. Agradeço muito, inclusive, toda a colaboração que o executivo, não apenas de Londrina, como todos os executivos de todos os municípios em que a Justiça Federal está instalada, porque temos a receber de todos eles o máximo de colaboração. Cumprimento o juiz federal Danilo Pereira Júnior, que é diretor do Foro da Seção Judiciária desse Estado, e que também agora acabou de se manifestar na tribuna e que nos deixou a todos impressionados, né, de todas as vantagens que o nosso processo eletrônico que estamos instalando hoje nesta subseção realmente trará a todos os advogados, a todos os operadores do direito, aos advogados, às partes, enfim, à própria sociedade. Cumprimento o juiz federal Alexandre Delano Mônaco, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Londrina, que também nos recebeu aqui, como aliás ocorre em todas as subseções judiciárias em que nós eventualmente comparecemos por uma razão ou outra. E também, evidentemente, por toda essa organização elogiada junto com a sua equipe. Cumprimento a doutora Daniele Dias Cordeiro, procurador da República aqui em Londrina, da pessoa, evidentemente, todo o Ministério Público Federal desse país, em especial da 4ª Região, e também os membros do Ministério Público Estadual, que também, de maneira ou outra, sempre colaboram com a Justiça Federal. Cumprimento o doutor Elisandro Pelim, presidente da OAB, da subseção de Londrina, e desejo uma excelente gestão
que o senhor acaba de tomar posse, né, nesta sucessão, e deverá estar aqui auxiliando, sem dúvida nenhuma, como todos os advogados e presidentes de OAB têm feito na 4ª Região, a nossa justiça. Né? E cumprimento o juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, que é o que preside e coordena a nossa comissão de processo eletrônico nesta segunda fase, como fez na primeira fase. Senhor Sérgio, se Vossa Excelência diz que eu tive alguma coragem em implementar, instalar o processo eletrônico na 4ª Região, se eu tenho essa virtude, sem dúvida nenhuma, ela não existiria se eu não tivesse a colaboração irrestrita dos técnicos de Vossa Excelência como coordenador, do Carlos Adelaira como gerente dessa implantação e dos demais técnicos que me deram o respaldo para que realmente o sonho de um momento se tornasse realidade logo em seguida. E aqui, hoje, é uma realidade o processo eletrônico no âmbito comum federal civil e o federal criminal. Né? A justiça do futuro, como se diz, tanto se fala, ela, na 4ª Região, não é do futuro, é hoje. Em alguns lugares até foi ontem. Cumprimento meus eminentes juízes e juízas que estão aqui prestigiando esse ato e que são, sem dúvida nenhuma, junto com os demais juízes da 4ª Região, parceiros nesta nossa etapa de trabalho. E se não tivéssemos também a colaboração dos juízes em se dispor e trabalhar no processo eletrônico, não sei se nós teríamos um processo eletrônico. Cumprimento, vejo aqui a delegação do município de Ibaiti, sou prefeito de Ibaiti, presidente da Câmara de Vereadores, presidente da OAB do município de Ibaiti e o ex-presidente daquele mesmo município, que esteve há pouco conversando comigo, empenhados não na instalação do processo eletrônico, como todos os senhores estão felizes hoje para receber, mas instalar uma vara federal no município de Ibaiti, evidentemente abrangendo aquelas outras localidades limítrofes. Nos damos muita honra de estarem presentes, os cumprimentos, né? E como eu disse aos senhores há pouco, vamos ver o que podemos fazer, nós temos boas perspectivas talvez. Cumprimento a todos os advogados que estão aqui, advogados públicos, né? Advogados privados, advogadas, né? Servidores, e aqui também devo destacar que sem o auxílio também nessa parceria, não só dos advogados, não só do Ministério Público, não só dos procuradores públicos, não só dos magistrados, mas indispensável também a parceria dos nossos servidores, sempre tão eficientes, sempre tão dedicados em todo o âmbito da 4ª Região. Se não tivéssemos, então, como eu digo, essa colaboração, essa parceria, também o sucesso do processo eletrônico talvez não ocorresse com tanta facilidade. Quando eu assumi a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e isso foi no dia 22 de junho do ano que passou, de 2009, eu estabeleci, junto com minha equipe de trabalho, alguns objetivos. Principalmente dei um foco à nova gestão que se iniciaria naquela data. E o foco, todos os magistrados o conhecem, os servidores também, estava numa prestação jurisdicional que seja ágil, que seja eficiente e que seja necessariamente efetiva. E para que isso fosse obtido, eu indiquei algumas ações que seriam necessariamente tomadas para que a prestação jurisdicional alcançasse
esses objetivos. Destaco apenas 3, dentre outras que eu estabeleci. Prestigiar a conciliação. Nós na Justiça Federal, desde há algum tempo, temos nos dedicado e prestigiado a conciliação. Porque realmente a sentença do processo, sem dúvida nenhuma, encerra a demanda, mas nem sempre pacifica o conflito. O que realmente encerra a demanda e pacifica o conflito é a conciliação. Os advogados sabem disso, e os magistrados com mais a razão ainda, e o Ministério Público também. Esta era uma das ações, e é uma das ações que nós estamos prestigiando, inclusive estabelecendo até o sistema que nós denominamos de SISCOM, que até é uma conciliação pré-processual, que estamos desenvolvendo na 4ª Região. A outra ação é a gestão. É necessário que os magistrados saibam, e eu tenho dito e enfatizado muito isso, o magistrado tem que ser alguém que decida da forma mais ágil e mais correta possível. Ele tem que ser um excelente julgador, um excelente juiz, deve decidir de uma forma excelente, ótimo, mas não basta. Na minha visão, não basta para que realmente tenhamos uma prestação jurisdicional ágil, eficiente e logicamente efetiva. É preciso que ele saiba gerir os trabalhos da sua unidade judicial. É preciso que ele saiba liderar a equipe que trabalha com ele. Se ele juntar o ser um excelente julgador com um excelente gestor, sabendo gerir os trabalhos e liderar a equipe, teremos, sem dúvida nenhuma, celeridade na prestação de justiça. E a terceira ação é o que nós estamos concretizando hoje nesta sucessão. É a implantação do processo eleitoral na esfera comum da Justiça Federal, tanto dos processos civis como dos processos criminais. E, obviamente, tivemos que colocar em campo uma equipe para que isso se realizasse. Contei, então, como acabei de dizer, com a grande colaboração do juiz federal Sérgio Tejada Garcia e com a equipe técnica que está encabeçada pelo Carlos Abenaia e toda o restante da nossa informática do nosso tribunal e das sessões judiciais. E hoje estamos aqui vendo, e já pelo final da 4ª Região, o processo eleitoral do Estado. Amanhã, aqui em Londrina, só serão ajuizadas ações, sejam civis, sejam criminais, via eletrônica. Não terá mais papel. Os processos que hoje estão instalados, hoje estão andando, mesmo que tenham sido ajuizados há poucos momentos, continuarão em papel. Mas amanhã, hoje não é possível, né? É só amanhã. Já pode hoje. Então, a partir da nossa instalação, teremos então o término do papel. As vantagens disso não preciso dizer, porque há pouco o doutor Sérgio, o doutor Danilo, o doutor Alexandre, todos eles realçaram muito todas as vantagens do processo eletrônico, né? E a segurança, sem dúvida, também ela está mais do que estabelecida no que diz respeito ao processo eletrônico. Inclusive, isso não foi referido, mas inclusive a segurança das partes e dos advogados que não vão mais precisar andar pelas estradas correndo riscos, e aí está a segurança, de bater,
ter um acidente, de, enfim, cansar e todos esses outros riscos que todos conhecem, tanto ou mais do que eu. Então vejam que realmente nós temos muitas vantagens e vale a pena realmente adotar essa nova sistemática. Benefícios mil para advogados, para operadores, para juízes, para todo mundo. E te perguntará alguém, mas isso realmente funciona? Funciona. O Dr. Sérgio disse que a nossa experiência da 4ª região com relação ao processo eletrônico dos juizados já tem mais de 1.300.000 processos em andamento. Quase não temos mais papel em juizado. E problemas pouquíssimos ao lado do 1.300.000. Nada. E o processo comum, já que nós estamos terminando, Londrina é quase as últimas, porque nós temos agora dia 22 desse mês, que é segunda-feira depois do Carnaval, estaremos, né, da 4ª região são os 3 estados, do Sul, Paraná, Santa Catarina do Sul, né, com o processo eletrônico instalado, juizados e processo comum, inclusive o criminal. E o segundo grau? E o tribunal? É a pergunta que os advogados se fazem. Pois o tribunal já tem a promessa do que estou cobrando em meados de março, ou seja, aqui um mês, também estaremos com o processo eletrônico instalado. A partir daí, também, agravo de instrumento, rescisória, hábeas, embargos infringentes, né, via eletrônica, para o tribunal. Tá bem? Tá bem. Iniciamos a instalação do processo eletrônico comum no dia 20 de outubro, lá na subseção judiciária da cidade do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Foi a primeira instalada. E, como eu acabei de dizer aos senhores, faltam-nos ainda 4 locais. 3, melhor, porque o quarto estamos instalando agora. Mas não temos nenhum processo aqui ainda distribuído. Os senhores sabem como é que está a distribuição? O Rio Grande do Sul já recebeu recebi esse dado há 1 hora atrás. O Rio Grande do Sul teve distribuídos 4.868 processos de eletrônico. Santa Catarina, 1.332. E Paraná, 2.157. A 4ª região já tem 8.357 processos eletrônicos em andamento. Problemas sempre existem. Qualquer mudança vai nos dar algum impacto que nos assusta no primeiro momento e passa quase que em seguida a passarmos a amar, né, a gostar daquela nova sistemática. E todos, tenho certeza, estão, neste primeiro momento, um pouco assustados. A mudança nos assusta. Mas tenho certeza de que quem já trabalhou com o EPRO no juizado está tranquilo, porque sabe que não há nenhuma dificuldade. Os advogados tiveram o seu treinamento há pouco, parece-me que com alguma dificuldade em razão de um aspecto técnico na sede do OAB, mas os procuradores públicos, o Ministério Público, hoje de manhã não teve esse problema e viram que é muito fácil trabalhar com o processo eletrônico. Então, não vou me alongar mais, porque o resto tudo os senhores já sabem, apenas um dado a mais, uma informação a mais dirigida aos magistrados e aos servidores, já que eu estou aqui na subseção pela primeira vez como presidente do tribunal, porque aqui já estive como corregedor, aqui já estive como coordenador dos juizados, já a subseção aqui de Londrina,
não é novidade para mim, e nem aos juízes eu sou uma novidade, né? Bem, então eu estava dizendo que é uma outra novidade, que é o processo administrativo. O processo administrativo no tribunal também é eletrônico. Nós implementamos o chamado SEI, Sistema Eletrônico de Informação. É a denominação do processo eletrônico administrativo, que já está funcionando e com que eu despacho daqui, como os senhores, como os juízes, despacham daqui. Um processo que está tramitando os advogados, né, a partir do processo eletrônico no judiciário. Então, a quarta região, com relação à informatização, me parece que está realmente muito bem, e eu não vejo outro motivo e outra razão para, assim, deixar de agir. Por quê? Porque o judiciário tem que olhar, visualizar e utilizar a tecnologia que é posta às mãos. Hoje os bancos, hoje não, há muitos anos os bancos utilizam a informática, as empresas também têm todo o seu sistema contábil informatizado, e nós, do judiciário, ainda com os velhos processos, com os papéis, com aquelas montanhas que todo mundo está acostumado a chegar num foro e ver aquela montanha de processos de papéis, que nos acarreta problemas seríssimos de tramitação. O doutor Sérgio referiu a questão do tempo neutro. Eu quero lembrar uma situação como corregedor que eu vivi. Eu recebo em dezembro um telefonema de um juiz de Curitiba, do Paraná, com um problema sério a resolver. E hoje, infelizmente, não existe mais. Os juízes sabem disso, os advogados também. E os servidores com mais razão. Qual era o problema? Dezembro é a data limite para pagamento de precatórios. E a União havia pago. Hoje a União paga os precatórios no início do ano. Quase. Esse ano vai ser pago agora em março, abril, maio e junho. Estou antecipando. Pelo menos é a previsão. Recebi, diz o juiz, 800 precatórios. 800 pagamentos, eu teve que expedir 800 precatórios. Doutor, o senhor não queria ser o primeiro? O seu cliente? Evidente. Só que são 800 que querem a mesma coisa. E quem é servidor sabe que já elaborou um precatório, um alvará, aliás, né? Um alvará, porque o pagamento se dá para o alvará, né? Sabe do trabalho da elaboração de um alvará. Isso também sabe disso. E quem eu atendo antes? Eu levo 4 meses para expedir esses 800 alvarás, decorrentes dos 800 precatórios. Quem é que eu vou atender? Todo mundo quer ser primeiro. Qual é o critério? Não importa a solução dada, né? Mas importa é que hoje, há algum tempo já, porque o nosso precatório já é eletrônico há muito tempo, e os pagamentos hoje são feitos diretamente no nome do autor lá no banco, quer dizer, nós não temos mais essa preocupação, não nos preocupamos mais. Na época era uma grande preocupação. Na Vale do Sistema Financeiro de Porto Alegre. Doutor, eu recebo aqui em torno de 700 a 800 petições por dia. Curitiba era a mesma coisa. E essas varas cíveis não recebiam 700 ou 800, recebiam 300, 400. Dificilmente diminuía disso e diminui disso. E os senhores sabem que uma petição, ela normalmente tem um bolo, tem documentos. E isso tem que ser curado, tem que ser numerado, tem que ser juntado, tem que ser publicado. Quantos dias? Então vejam, esta atividade, como disse o doutor Sérgio Tejada, que é uma atividade burocrática, é uma atividade que ocupa ainda hoje no processo em papel aos nossos servidores longas horas, o sistema fará.
E isso, como decorrência, será o quê? O processo andará com maior rapidez. No mínimo 3 vezes mais rápido. No mínimo 3 vezes mais rápido. Gente, eu quero me congratular com os senhores, quero cumprimentar a equipe que trabalhou, agradecer a presença de todos os senhores, que honrou muito esse ato solene, agradecer a presença das autoridades que estão aqui na mesa, das que estão sentadas aí, desde o prefeito nos dá a honra da sua presença, o presidente da Câmara também, o presidente da OAB, os juízes, advogados, procuradores públicos e servidores. Muito obrigado a todos os senhores e dou então por encerrado esse ato solene que teve como objetivo então instalar o processo eletrônico nesta subseção judiciária de Londrina. Muito obrigado. E agora eu vou convidar todos os senhores de participar do coquetel. E esse coquetel, é lógico, que nos é oferecido pela Caixa Econômica Federal. Então não posso também deixar de agradecer ao gerente da Caixa e aos servidores da Caixa por essa gentileza. Então, muito obrigado. E todos, então, estão convidados para o coquetel. Muito obrigado mais uma vez.